Bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Deuteronômio. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Deuteronômio 9. Bom dia, meu povo, a paz! Glória a Deus, vamos lá. Deuteronômio 9. O mérito não foi de Israel. Ouça, Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte, alto, são enaquins. Eita, tô soluçando, peraí. Pronto. Te acalma, Poliana. Você já ouviu falar deles e até conhece o que ele diz. Quem é capaz de resistir os enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E se você os expulsar e destruirá como o Senhor lhe prometeu, depois que o Senhor Deus os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade das nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de você. Para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo que não é por causa da sua justiça que o Senhor Deus lhe dará essa boa terra, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembre-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los, quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra. As tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nela estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que esse povo é totalmente um povo obstinado. Deixe que eu destrua e apague o nome deles, e debaixo do céu farei com que vocês uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto ardia em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal, de forma de bezerro. Bem depressa, vocês desviaram do caminho que o Senhor Deus deu a vocês. Ele tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e lancei as minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor os outros 40 dias e 40 noites.
não comi pão, não bebi água por causa do grande pecado de vocês, que vocês tinham cometido, fazendo com que o Senhor reprovasse, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou, e o Senhor irou-se contra Arão ao ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei, o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quiborote, Atavá. E quando o Senhor enviou a Cades Barneia, disse: entrem e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-lo. Foi quando orei ao Senhor dizendo: soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com a mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação desse povo, a sua maldade, o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los? A terra que lhes havia prometido. Como odiava, tirou-os para fazer a morte no deserto. Mas eles são teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, o teu grande poder com o teu braço forte. Hoje o Senhor quer que a gente destrua os bezerros de ouro do nosso coração. Hoje é dia de destruir os ídolos do nosso coração. Hoje é dia de pegarmos os ídolos, por mais valiosos que eles sejam, queimarmos eles e jogarmos no riacho. Aí você para pensar, do que foi feito o bezerro de ouro? De ouro, gente, de ouro. Sabe o que Moisés fez? Moisés pegou aquilo que era valioso, queimou e jogou no riacho. Aí você para pensar, Poliana, era ouro. Quando eu dei uma aula sobre decisões assertivas, teve um momento que a gente falou de ciclos, que a gente vai falar novamente daqui a alguns dias. E quando a gente fala de ciclos, eu lembro que eu disse às pessoas assim: olha, por mais que seja valioso, a gente tem que se livrar para romper esse ciclo. É valioso, Poliana, é um carro, vende o carro e compra outro. Né? Não joga no riacho não, porque agora difícil. É roupa, a roupa custou 3 mil reais, 12 mil. Uma vez eu experimentei uma roupa que custava 12 mil reais. Teve uma outra vez que eu experimentei uma roupa que custava 20 mil reais. Eu a vesti, gente, eu fiquei linda. 20 mil reais. Eu olhei e eu falei: uau, que gata. Porque aquilo tem valor. Nossa, o preço de um carro, o preço de um carro. Gente, eu já experimentei uma roupa que custava um carro, quase um carro, né? Hoje em dia não dá pra comprar, dá pra comprar a porta do carro. Uma roupa que compra a porta do carro, 20 mil reais. Teve uma outra vez que eu experimentei uma de 15 mil. Foi tão legal, né? Tem uma amiga minha que tem uma loja de roupa, ela tem essas roupas assim. Teve uma outra, qual que é o precinho dessa roupa mesmo? 15 mil. 3 peças de roupa da loja dela. Eu saio com carro novo, zerado, maravilhoso. E tem gente que sai daquela loja ali com sacolas e sacolas e sacolas de roupa. Meu Deus do céu, uau, uau. A gente vai lá só para experimentar por enquanto, né? Tem que ter dinheiro para poder comprar uma roupa de 20 mil reais. Enfim. Então aquilo tem valor. Olha outra, essa loja, eu não passo nem na calçada que paga. Eu também não, viu, Idalice?
E Dalice, que coisa! É linda, é extraordinário, é um mimo, é um primor, é para poucos, tá? Aquilo ali é para poucos, não é para muito não, é para poucos. É caro porque tem valor. Eu tirei. Tem foto minha aqui que as pessoas ficam assim. Teve esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim: eu quero esse vestido, onde você comprou? Eu falei: pois que eu tirei foto só. E ele custa assim 12 mil, foi um que custava 12 mil. Ah, não, desfiz o pedido. Falou assim, toda vez que a pessoa me vê com esse vestido, ela tá num determinado lugarzinho aí. Não, desfiz o pedido. Eu não quero saber onde é, não. Ah, então tá lá. Onde tem essa, tem mais. De onde tem essa, tem muito mais. Mas tem foto minha aí, que eu tô com ela. Enfim. Então a gente para pensar, meu Deus, um vestido desse. Imagina o seu ex que te dá um vestido desse. O que você faz? Você fica com ele para sempre porque custou 12 mil? Se é o ex que te dá um vestidão aí de 20 mil e você tá assim doida para restaurar ali o casamento, o namoro, doida ali para restaurar o noivado, você continua? Caiu a internet, perdi a loja, qual é? Eu vou nem contar a loja, gente. Eu não contei não, Mari. Vou nem contar a loja. Mas ela tem esse valor, sabe? A roupa tem valor. Mas aquela roupa, a gente já tá querendo a roupa, né? A gente tá querendo já o look, pelar, experimentar, tirar foto e sair da loja, né? E a gente pensa assim, meu Deus, como uma pessoa consegue pagar tanto valor no vestido? Gente, agora eu quero que vocês se coloquem no deserto. Aquele povo, eles pegaram... Quando eles saíram do Egito, o Senhor inclinou o coração dos egípcios, dos vizinhos, e deram todo o ouro. Não, vocês não estão entendendo, gente. Não é que eles deram ouro, eles deram todo o ouro. É que assim, a vizinha hebreia, ela chegava e falava assim, tô indo embora. Eu dizia, não, toma aqui, 5 colares de ouro para você. Vocês vão precisar. Sabe? O outro, eles deram, gente, era todo ouro. Era o ouro do Egito. Estava na mão dos israelenses. Fora que eles ganhavam algumas guerras, algumas batalhas. E eles pegavam os despojos. Os despojos era isso, era comida, era o gado, era o ouro, era a prata. Então eles aproveitaram e tiveram uma péssima ideia, tomaram uma péssima decisão. Naquela péssima decisão, eles pegaram o ouro que eles conquistaram ao longo do tempo e também que eles levaram do Egito e eles fizeram um bezerro enorme. Para quê, Poliana? Porque eles queriam algo que tivesse valor. Então eles tiveram a pior ideia. Vamos ter uma péssima ideia? Hoje é dia de ter a pior ideia. Sabe por que era dia de ter a pior ideia? Porque eles vinham com péssimas ideias. Um povo escravizado tem péssimas ideias. Um povo escravizado só pensa em continuar sendo escravizado. Não ache você que se você for escravizado até hoje, você vai querer a liberdade. Porque tudo que vai fazer referência à liberdade na sua vida, na verdade, você vai querer continuar sendo escravizado. Até que você mude esse ciclo. E um ciclo não muda da noite para o dia. Um ciclo muda com muito e muito e muito e muita e muita e muita presença do Espírito Santo. Para você romper o ciclo, né? Precisa do quê? Precisa do Pai. Presta atenção. Moisés era a referência da divindade correta para eles. A referência tinha sumido 40 dias. Eles precisavam adorar alguma coisa. É como se eles estivessem com a adoração deles interrompida. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles falaram, poxa, a gente precisa de um Deus, a gente precisa de adorar, a gente vai morrer nesse deserto sem adoração. Então, eles fizeram o que eles sempre faziam. Então, eles chamaram e levantaram ídolos para ele. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Se o Senhor, hoje, ficar em silêncio, o que você vai fazer? Você vai atrás de ídolos? Se hoje você passar um tempo do silêncio de Deus, porque Deus tem formas de se comunicar conosco. Primeiro é sim, depois é não, depois é espera. A gente experimenta a boca de Deus, mas a gente experimenta o silêncio de Deus. E não é porque talvez você esteja experimentando o silêncio de Deus, é que Deus está bravo com você. Às vezes você está experimentando o silêncio de Deus para Deus te testar, te humilhar e te provar. E a gente falou sobre isso ontem, que às vezes Deus nos leva ao deserto para nos testar, nos humilhar e nos provar.
Não para a gente morrer, não para a gente sucumbir, mas para a gente sair dali, para a terra que emana leite e mel. O lugar onde Deus tem para você, o lugar onde Deus tem para a tua geração, o lugar onde Deus tem para a sua história, vai exigir de você muita disciplina e adoração. Não cabe espaço para idolatria. Então eles pegaram algo muito valioso. E eles não, né? Moisés, que ele sabia quem era Deus, precisa de um, sabe? Às vezes a gente fala, as pessoas falam assim, Poliana, mas meu filho tá tão encapetado. Poliana, meu marido, parece que eu casei com o filho do Satanás. Poliana, minha mulher é uma endemoniada. A verdade é essa. Haviam até Arão, que era a boca de Deus pro povo, ele que foi ali, ele fez o bezerro de ouro, para vocês terem ideia. Um povo, quando eles perdem a referência, o líder, eles vão fazer o que o corpo quer, e o corpo quer idolatrar. Poliana, mas por que o corpo quer idolatrar? Porque a gente está vivendo um mundo caído. O mundo foi caído. Depois do pecado de Adão e Eva, o mundo é caído. Só tem como a gente fugir da idolatria se a gente olhar para o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Só tem como a gente olhar para Deus em santidade. Não tem como de outra forma. Até o próprio Arão, que ouvia Deus, que era a resposta de Deus, ele falou, peraí que eu vou resolver aqui. Eu vou fazer um ídolo para vocês. Gente, um ídolo. O que tinha na cabeça de Arão que viu Deus? Mas as pessoas também viram Deus. Eles viram milagres do céu. Eles viram o mar abrir, eles viram vimanar, eles viram codornizes, eles viram água brotar da rocha, eles foram protegidos no meio da batalha, sabe? Muitas coisas já tinham acontecido e mesmo assim, eles foram lá e eles se prostraram diante de um nada. Quantas vezes você está prostrado diante de um nada? Quantas e quantas vezes nós estamos prostrados diante de um nada, dizendo que aquilo ali vai fazer alguma coisa por nós. E Deus está só esperando assim, que coisa linda, né? Ele vai resolver, então eu vou esperar aqui. É como se Deus tivesse sentado assim, esperando. Parou a palhaçada, sabe? O problema é que tem a palhaçada de muitas e muitas e muitas pessoas que nunca vai parar. Nunca vai parar. Eu gosto daquele texto do Rico e do Lázaro, que quando eles morrem, o rico vira e fala assim, pede pro Lázaro ir lá e só falar para os meus irmãos, eu já tô aqui mesmo, eu já tô no inferno, eu já tô aqui do lado do lago de fogo e de enxofre, vai lá e pede pro Lázaro falar. Aí sabe que Abraão diz para ele, Rico, deixa eu te contar, eles têm a palavra e os profetas. Se eles não acreditarem nem na palavra nos profetas, eles vão exatamente para onde você está. Ali tem a palavra está deixando claro. Eu estou deixando claro, não façam ídolos, não façam imagens, não façam esculturas, não façam pessoas, não faça ninguém que seja para você venerar, não faça nada, nem ninguém que seja para você adorar, não faça nada, nem ninguém que seja para você interceder, não faça nada, nem ninguém que seja para você admirar, não faça nada, nem ninguém que seja para... Nada, é para você adorar o quê? Ao Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, tá? É isso que tá dizendo aqui. O que é fora disso aqui é com você. Então o povo decidiu assim, se Deus, olha a mente do povo, olha, até faz sentido, né? Tudo faz sentido, assim, na mente humana. Se Deus disse que a gente tinha que apresentar um bezerro de ouro, um bezerro de um ano, não era? Um bezerro puro, um bezerro gordinho, um bezerro com gordura, o melhor bezerro, algo que fosse novo, algo que fosse a prioridade, o primogênito. Então vamos fazer um bezerro, porque ali Deus vai amar. Já que Moisés não está aqui, então vamos fazer para adoração. O bezerro não vai servir para adoração do holocausto, o bezerro real, o animal. Vamos fazer ali um bezerro. Vamos ali. Faz sentido, gente. Não faz sentido? Faz sentido. Você fala pra mim, não faz sentido nenhum, faz. Faz muito sentido. Quando eu vejo que aquele povo estava fazendo exatamente isso, eu vejo que faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque eles estavam pensando segundo os preceitos humanos. Diante do que estava vendo a humanidade deles, fazia total sentido.
Se eu apresento isso aqui na oferta, por que eu não posso adorar? Então eu vou fazer algo que seja custoso. Eu vou dar o que é um ouro. Olha, se eu virar para vocês agora e falar assim, ouro é caro? Sim. Qual é a moeda que mais vale no mundo? Aí tem uns que vão falar assim, dólar. Eu vou falar, não. Tem outros que vão falar, euro. Não. Real. Nunca. Real tá terrível. Sabe qual o que mais é caro no mundo? Sabe que a única coisa que nunca desvalorizou e nunca vai desvalorizar? Ouro. O ouro hoje, se você pegar a grama do ouro, tá mais de R$400. Uma grama. Uma grama. Ah, eu tenho uns ourinhos aqui, eu vou vender. Cada grama daquele ouro custa mais de R$400. Você tem noção? Você tem uma grama de ouro aí, R$400. Uma grama. Sei lá, tem anel aí que é 12 gramas, só para vocês terem ideia. Tem anel aí que é 20, anel fino, tá? Tô falando de anelzinho de ouro fino. Só para vocês terem noção do ouro, tá mais de 400, bem mais. É porque da última vez que eu olhei tava 400 e pouco. E agora, deve, com essa bagunça toda aí, deve estar beirando os 500. A grama do ouro. A grama. Faz ideia do que é isso? Vai agora comprar uma aliança para você ver o valor. Vai agora comprar um anelzinho solitário para você ver o valor. Aumentou demais nos últimos 2 meses o ouro. E é para aumentar mesmo. Porque é a moeda mais cara que existe no mundo. Só que a Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro. Hoje em dia, como a Idalice acha que vou vender minha aliança, está amarrado, Vanessa. Está repreendido. Em nome de Jesus, você não vai vender nada. Oxe. Meu Deus. Olha a cabeça da mulher. Vou vender minha aliança. Tá amarrado. Vai ficar com o que vale na sua mão. Para mostrar para você que vale a aliança. Vou dar uma afinada na aliança. Se for dar uma afinada na aliança, vale a pena. Vocês lembram que antigamente as alianças eram bem fininhas? Mas tipo, bem fina. Porque a Nilha é rica. Ó, verdade, não conseguimos comprar nossas alianças, é muito caro, Érica. Eu acho que a grama do ouro tá mais de R$500. Pronto, a Nilly tem a aliança tão grande que ela vai se encontrar com a Érica, as duas são aqui de Brasília. E ela vai dar um pedaço do ouro dela pra Érica, a Érica vai fazer a aliança dela. Gente, também se alguém tiver uma aliança aí de ouro e quiser ofertar na vida da Érica, né, Érica? Oxe, ela aceita, né? Eu vou honrar ali, vou te dar uma aliança. Claro, gente, né não? Então, pega ali, ó, diminui a aliança e deixa ela bem fininha, aí tudo bem. Bem fininha, bem fininha. A Nilly tá milionária, gente. A aliança da Nilly é desse tamanho assim, ó. Sério mesmo. Pronto, Nilly, você pode dividir. Se a Nilly dividir a aliança dela com a Érica, dá pra fazer a aliança da Érica, do marido da Érica. Pronto. Eu quero saber o que vocês fazem com essas alianças quando vocês divorciam. Cadê sua aliança, Érica? Quando você divorciou e agora vai casar de novo com o mesmo marido, viu, gente? Com o mesmo marido. E tá aí sem conseguir comprar aliança. Porque é difícil, viu? É difícil. Hoje tá muito difícil. Hoje é melhor comprar gasolina, né? Tá dando conta nem de abastecer o carro, quanto mais comprar aliança. Ó, 1 grama de ouro tá 2 tanques de gasolina. 1,5 tanque de gasolina. Vendi. Pelo menos pago conta, né, minha filha? Pelo menos uma eu vendi, a anterior. A atual tá lá jogada. Não, minha filha, põe no dedo. Conversa de lá jogada. Enfim, é algo valioso. Então, vocês viram que eles pegaram algo, as meninas aqui, a que separa, vai lá e vende. Só não pode jogar fora, gente, por favor. Não joga fora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não jogue isso fora. Hoje uma aliancinha grossinha tá com uma base, dependendo de uns 30 mil aí, viu? Tá surreal. Surreal. Se vocês derem valor no que vale mesmo, vocês não vão jogar fora não. Não tem raiva nenhuma não, né? Vendeu ali para romper o ciclo. Agora o ciclo volta, não tem aliança. Mas ela vai conseguir. As duas. Todo mundo vai conseguir. Então... Quando a gente casa, a gente mostra que isso é eterno e a gente faz o quê? Isso, botei no dedo depois de conhecer. Tem que ver os destaques da aliança 1, 2, 3 e 4. Aí depois esse povo vai entender, né? Então, Fran, sabe o que acontece?
Eles fizeram algo que era valioso. Ali naquele momento é muito valioso. Por que era valioso para eles? Porque mexia com a adoração. Só que eles, ao invés de adorarem a Deus, sabe o que eles faziam? Eles simplesmente adoraram ao que a mão do homem fez, que foi um bezerro de ouro. O que você tem adorado que é feito pelas mãos de homens? Tem muita gente adorando coisas que são feitas pelas mãos dos homens. Tem gente adorando pessoas. Tem gente adorando... Deixa eu contar o testemunho da Idalice, que ela tá aqui. Gente, coloquem no dedo. Eu vou contar porque ela deixa eu contar. Deixa eu ver se ela deixa eu contar. Se a Idalice deixar eu contar, eu conto ao longo do devocional, tá? Fica a pergunta. Idalice, deixa eu contar? Se ela responder sim, eu conto, tá? Então, o que as pessoas fizeram? As pessoas começaram a adorar ídolos. Mas, nossa, olhando que povo burro. Por quê, gente? Tá parecendo a gente. Tá parecendo eu e você quando o cerco aperta. Apertou, eu e você estamos ali, adorando a falsos deuses. E Deus não vai admitir que divida a glória dele com nada. Sabe qual foi a primeira instrução que Deus deu nesse texto? No texto de Deuteronômio, capítulo 9, ele fala o seguinte: quando você chegar na terra, entenda, não foi você. Tá, eu vou cantar então. Quando você chegar na terra, entenda, não foi você, fui eu. Quando você chegar na terra, não foi a força eu tô te dando tantas vitórias, eu tô te livrando, tô cuidando. Sabe, às vezes a gente é tão cuidado pelo Senhor que a gente acha, sabe o que a gente acha? Gente, isso mesmo, vai curtindo. Eu tô só vendo o comentário da Idalice ser curtido, esse pode. Esse pode, eu quero ver quantas pessoas vão curtir esse comentário para ver se a gente conta ou não conta, né? Idalice, olha o tanto de gente que tem aqui. Vamos lá. Se vocês curtirem muito, eu vou fazer igual aquele povo. Se vocês curtirem muito o comentário da Idalice, vai mostrar para mim que vocês querem que eu conte. Ó, já tem 8 curtidas. É pouco, hein? É pouco. Mas vamos lá. Quero só ver quem é que quer que eu conte 10 curtidas. Vamos lá. Eu tô aqui só de olho, ó. Tô de olho. Então, 12. Eita, tá crescendo, hein? 13. Eu vou contar, hein? Eu vou contar. Eu vou terminar aqui, aí eu vou finalizar com o comentário da Idalice. 14. Tá todo mundo curtindo. Vamos lá. Tem mais gente aqui. 3. Vamos embora. Então, meu povo. Então, é porque tem gente curtindo e discutindo, achando que dá pra curtir de novo. Só dá pra curtir uma vez. Já foi pra 16. Tem gente querendo ouvir, hein? A minha tá sumida aqui uma semana, mas mesmo divorciada não deixei de usar. Agora o marido está voltando, tá vendo? Tá vendo? Tem que usar, gente. Tem que usar. Deixa eu descer aqui o comentário da Idalice pra ver quantas curtidas tem aqui, Idalice. Tô vendo aqui, tá parado um da Idalice, que eu quero ver quem é que quer ouvir. O testemunho da Idalice é forte, hein? Então, quando Deus te colocar na terra, viu? Deus está te voltando para a terra. Presta atenção, não foi a força do seu braço, não foi o seu carisma, não foi. Sabe o que fez você voltar? Sabe o que fez você restaurar? Foi a mão do Senhor. Quando as pessoas perguntaram, meu Deus, como é que esse casamento está sendo restaurado, você tem que dizer, foi a mão do Senhor. Porque você estava no deserto, você foi humilhada, protestada, provada. E aí você sabe o que aconteceu? A mão do Senhor te voltou para a terra. A mão do Senhor voltou você para onde você quer estar. Então, o próprio Deus está restaurando a tua família, está mudando a tua sorte. Concentra. Pergunta para o Espírito Santo onde está essa aliança. Não permita que ela suma. O inimigo, ele quer nos confundir, nos distrair. Mas Deus sabe exatamente onde ela está. Entra na batalha. Quando a gente perde uma aliança, literalmente uma aliança consagrada. E é nítido como o diabo, ele toma algumas coisas que são nossas como última cartada para mostrar. Sumiu, eu não vou permitir. E aí você vai achar essa aliança, sabe por quê? Porque ele já está derrotado. Agora meu marido está voltando. Mas olha, toma cuidado também para você não fazer do seu marido um ídolo. Ele é só um homem. Você sabe quem está fazendo tudo isso é Deus. É Deus que vai fazer a aliança voltar. É Deus que vai restaurar isso daí. Primeiro o temor do Senhor, depois é Ele,
tá? Primeiro é o Senhor, depois é Ele. Então, você vai achar e vai achar hoje. Amanhã você vai contar o testemunho aqui no devocional. Nós não permitimos, eu quero que todos vocês que estão online aqui, vocês entrem em concordância com ela e vocês declarem que ela vai achar essa aliança hoje. Ela não vai ficar sem achar essa aliança, porque o diabo perdeu na vida dela e na vida de vocês, tá? Ninguém vai admitir que algo valioso, algo consagrado, algo entregue ao Senhor seja perdido assim. Ah, tá perdido há uma semana. Não vai estar perdida. Por isso que eu falo, não tira do dedo. Não tira do dedo. Ele era o ídolo, por isso o divórcio. Agora o Senhor não sai mais do lugar. Não permita, tá? Não permita que o ídolo do seu coração seja o seu marido. Não é para fazer tudo o que ele quer, é para se submeter no temor do Senhor. Por isso que você precisa encontrar o temor do Senhor. Se você não encontrar o temor do Senhor, você sabe o que vai acontecer? Você vai andar com ele de novo, você vai caminhar com ele e na hora do aperto você vai fazer um bezerro de ouro. Que é isso que as pessoas fazem. Na hora do aperto, na hora da ameaça, você vai ceder. Ah, ele tá te ameaçando? Não, o homem de Deus não ameaça a mulher. Ah, ele tá fazendo. Ah, se você não fizer isso, eu vou embora. Ah, meu filho, a porta tá ali. Não me ameace. Não trabalhe com ameaça. Ah, eu quero tal coisa. Você quer? Então você tá encapetado, meu filho. Nós vamos te desencapetar. Vou te levar pro culto de cura e libertação. É no que concerne o temor do Senhor. A beleza do Espírito Santo, ela é irresistível. Quando o seu marido olhar para você, ele precisa temer ao Senhor. Quando o seu marido estiver te ameaçando, quando o seu marido estiver desejoso de transformá-lo novamente um ídolo no seu coração, você se questione. Por que ele está fazendo isso de novo? Será que ele não viu o temor do Senhor em mim? Porque o temor do Senhor, ele constrange. Enquanto o seu esposo não estiver constrangido com o comportamento dele, você precisa buscar mais o temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor é dia e noite. O temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o que nos afasta do pecado. O temor do Senhor é o que nos muda. Sabe o que Deus está falando nessa manhã? Sabe o que Deus falou assim? Destrua os ídolos do seu coração. Só tem como destruir os ídolos do nosso coração com base no temor do Senhor. Eu vou contar o testemunho da Idalice. A Idalice passou um desafio no casamento dela e ela é uma mulher de Deus. Para vocês verem como mulheres de Deus lutam demais. E elas até perdem algumas batalhas e elas enfrentam fracassos. E o Senhor conduz elas ao deserto para humilhar e provar elas. Então, ela sempre foi da igreja, ela sempre esteve ali com o Senhor e ela se casou com um homem de iniquidade. De verdade, que ele não é convertido. Ele só sabe que Deus existe. Sabe aquele homem que só sabe que Deus existe? Pronto, é o marido dela. E ela ali guerreando, mas ela estava guerreando sozinha. E ela passou, acho que 19 anos guerreando sozinha. Um belo dia, no meio da pandemia, ele olhou para ela e falou assim, eu tô indo embora. Aí ela falou assim, como assim tô indo embora? Eu tô lutando. Sabe quando você tá lutando, o homem fala assim, eu vou embora. Não, mas eu não quero você, não desejo, não quero. E ele foi embora, e ele arrumou uma amante. Ele tratou, por fim, depois de tudo, ele tratou de amante. E ela tirou a aliança, igual as mulheres fazem, né? Aquela dor, aquele desespero. Alguns meses que ela estava sem aliança. Ela teve um sonho e ela se esqueceu desse sonho. E aquele sonho, por mais que ela tenha esquecido, a intrigou. Porque era um sonho que movimentava a alma e o espírito dela, entendeu? E ela ficou concentrada e falou assim, por que meu espírito está movimentado? Por que eu esqueci? E como ela é uma mulher que escuta o Espírito Santo, ela entendeu que o inimigo tinha cegado os olhos do entendimento dela para ela não fazer o que foi dito no sonho. E ela falou assim, Senhor, eu tenho alguma coisa com esse sonho e eu não consigo entender o que está acontecendo, porque o meu espírito está movimentado. E o coração dela ficou acelerado ali o dia inteiro. E ela falou assim, me conduz à revelação do sonho, que eu não sei nem o que é. Olha que coisa louca, né, gente? Ela não lembrava do sonho. Ela só lembrava que tinha alguma coisa.
E aí ela tinha 2 pregações para assistir. Duas pregações chegou naquele dia para ela assistir. Ela trabalhou o dia inteiro. E aí quando ela chegou em casa, a pregação era: por que você tirou sua aliança? Foi eu que te dei. Assim te diz o Senhor. É um absurdo você tirar algo que é eterno. Como você quer restaurar algo sem aliança? Não faz sentido. O diabo, ele quer realmente que você rompa, que você tire. É isso que você quer? Era mais ou menos assim a pregação. Ela fechou os olhos e ela lembrou do sonho. À noite. Na hora que ela estava no sonho, ela via uma mão. Ela só via uma mão. Por isso que ela entregou o sonho. E essa mão entregava a aliança para ela de novo. E ela falava, e a mão falava algo. Alguém estava com a aliança na mão e falava assim: coloca. Eu te dei, foi para ficar no seu dedo, não foi para você tirar. E ali ela pegava a aliança dessa mão, tinha uma mão e ela colocava, né? E ali, quando terminou a pregação, quando ela lembrou do sonho, em lágrimas, ela falou: eu vou colocar minha aliança. O marido com a amante, tá, gente? Lembre-se disso. E ela pegou a aliança e na hora que ela pensou que fosse só colocar no dedo, ela enfrentou uma batalha. Na hora que ela enfrentou uma batalha, olha, aí na hora que ela enfrentou a batalha, ela conseguiu colocar a aliança e ela nunca mais tirou a aliança. Ah, Poliana, que lindo, ela nunca mais tirou a aliança. Não, gente, a questão não é essa. A questão é que a partir daquele dia, a amante começou a acreditar que o marido dela nunca tinha saído de casa porque ela estava de aliança. Porque vocês sabem que a amante tem uma fixação pela esposa, né? Todo mundo sabe que. Aí você sabe o que aconteceu? Onde ela estava de aliança. Ela estava no mercado, os amigos da amante falavam: olha, ela tá de aliança, ele não saiu de casa não. Ela ia pra padaria de aliança, ela ia... Aí, em contrapartida, as pessoas que conheciam ela falavam assim: por que essa aliança? Porque quem deu foi meu Deus. Nossa, você é uma ridícula. Beleza. Nossa, que palhaçada, tira essa aliança. Nossa, por outro lado, as amigas da amante: ela tá de aliança, ele não saiu de casa não. E aí a amante virava pra ele e falava assim: ela não saiu de casa, ela tá de aliança. Ele falava: eu saí. Não, você tá com vida dupla, eu não tô com você. E a amante já tava com ele há um tempo, então a amante assim, tira ele de casa, não tirou. Como é que a mulher, sabe? Por que ela tava sem, colocou, sabe, só pra confundir o inimigo? Literalmente, foi a técnica de guerra só pra confundir o inimigo, ok? Sabe o que aconteceu? 6 meses. 6 meses de aliança. Ela ficou 6 meses de aliança com essa batalha. E o marido dela ia na casa dela e ele falava assim: não faz sentido você tá de aliança. Ela falou: a aliança é minha com meu Deus. Eu vou ficar o jeito que eu quiser, tá? Quem deu essa aliança pra mim foi meu Deus. Ela representa a minha aliança com Deus. Eu vou ficar. Se você quiser a sua, tá bem ali. Não, não faz sentido, a gente tá separado, pererê. Não, dá licença. Resumindo, 6 meses depois que ela tava com a aliança dela, a amante não suportou. A amante terminou com o marido dela, porque não acreditou que ele não tava fora de casa. Gente, foi surreal, vocês não estão entendendo. A amante terminou com o marido, porque não acreditou que ele estava fora de casa, porque ele vai lá na casa dela todo final de semana, ele está lá para poder ficar com as crianças, todo. Então, já tá lá todo final de semana, entendeu? Ela já não tinha o maridinho dela todo final de semana, obviamente, quando você fica com o cara casado, né? Você tem que ficar só com um pedacinho dele. E ali não tinha nada, não rolava nada. Foi para confundir o inimigo, gente. Total. Olha, eu vou falar, que estratégia de guerra, sabe? E ela enfrentou a zombaria, ela enfrentou a humilhação, ela enfrentou as pessoas rindo da cara dela, enfrentou a sociedade. E dali ela tava assim, só para confundir o inimigo. E só falando assim: Senhor, tu sabes. Ela não tirou a aliança. E a amante terminou com ele. E eles estão se reaproximando para a glória de Deus. Se você puder, tire um momento de oração intercessória pela história dela, porque agora eles estão numa fase em que o inimigo está pelejando, mas ele vai soltar, amém? A gente ainda vai contar essa história final, mas essa história, ela não fez nada, exatamente, gente. Ela não fez nada, ela só colocou aliança. Ela colocou aliança no dedo e ela suportou a humilhação.
Deus a conduziu para o deserto para humilhar e para provar ela. Não para ela morrer, mas para mostrar para ela quem é que comandava aquele casamento. Porque chegou uma hora no casamento dela, eu vou falar para vocês, a bicha tem um corpo lindo, entendeu? É corpuda. A pessoa é sarada e definida. Então ela chegou ao momento em que ela achava que o que segurava o casamento dela era o corpo dela. Chegou um outro momento que ela achava que o que segurava o casamento dela eram as roupas dela. Tá, que ela não usa roupa de 20 mil, mas usa roupas maravilhosas. Entenderam? Ela achou que chegou um momento que o que segurava ela era o salto alto com vestido que mostrava todas as definições da panturrilha, com quadríceps, com isso que, sabe? E chegou uma hora que ela achou que o cabelo dela é lindo. Ela achou assim, ó, que a beleza, que o volume do cabelo dela iria segurar o casamento dela. Ela achou que a elegância dela iria segurar o casamento dela. Ela achou que ela era crente, tá? Que ela sempre foi crente. Então ela achou que o Deus que ela servia, o Deus que ela ofertava, o Deus que ela dizimava, o Deus que ela orava, só por causa dela, ele iria segurar o casamento dela. Mas ela teve que ser testada e aprovada no deserto. Para Deus mostrar, minha senhora, deixa eu te explicar, não é o teu corpo, não é o teu corpo, não é a tua roupa, não é a tua elegância, ela é super elegante. Não é a tua gentileza, não é a tua paciência, não é nem a tua paciência. Porque pensa na mulher paciente. A mulher é paciente, gente. Então ela achou, teve uma hora que o ídolo do coração dela foi a paciência. Teve uma hora que ela achou, não, eu sou paciente, vai dar certo. Não vai dar certo porque você é legal. Não vai dar certo porque você é paciente, não vai dar certo porque você é bonita, não vai dar certo nem porque você é de Deus, não vai dar certo por isso, não vai dar certo porque é atividade de casal, não vai dar certo porque você está disponível para atividade de casal, não vai dar certo, não vai, tá? Você tá achando que é isso? Não vai. Só dá certo o dia que você entender que o Deus que muda a história é o Deus que também te leva para o deserto. O Deus que muda a história, o Deus que te prova, ele te joga no fogo, ele te joga na água, ele te humilha. Ele te humilha para te mostrar que não é você, não é o vai e vem dos teus quadris, não é, olha, mas se os seus relacionamentos, Sibeli, não tá dando certo, presta atenção, você precisa entender aonde foi que você caiu e pegar o caminho de volta e não se relacionar de novo. Mas aonde que a gente tem que ir pegar o caminho de volta? No temor do Senhor, sabe? Teve uma hora e vocês estão achando que a Idalice não é uma mulher galanteada? Meu Deus, o sangue do cordeiro, uma mulher gata, gente. Quem é que não quer uma mulher gata, divorciada? Quem que não quer? Esse povo quer, eles querem muito. Mas ela disse, não, todos os dias tem os gatinhos, gatão, dando em cima, querendo. E ela falando, eu tenho aliança com meu Deus. Ela foi jogada no fogo, ela foi jogada na água, ela foi testada, ela foi aprovada. E depois de toda essa história, ela pôde perceber que o que ia mudar a sorte dela não era ela, não era a beleza dela, não era a simpatia dela, mas era o tamanho do Deus que ela servia. A história está chegando ao final, está quase no final. Já que essa história serviu para inspirar esse nosso devocional, eu vou pedir 2 orações. Primeiro, pela vida da Idalice. Aqui tem muita gente, dá pra gente interceder pela vida dela. E a segunda pessoa é pela aquela irmã que perdeu a aliança. Você não pode deixar que uma pessoa que perca algo valioso, né? Não tem como a gente deixar que uma pessoa que perca algo que tenha tanto valor. E a Idalice não é aqui de Brasília, não. A Idalice é lá do outro lado do Brasil. Lá do outro lado do país, gente. Por isso a gente só tem como, hoje só tem como tomar o café com ela online. Se ela comprar uma passagem de avião e vir pra cá, né, galera? Então, presta atenção. Nós precisamos entender
Nós precisamos amar ao Senhor e nós precisamos perceber que o que faz destruir os ídolos do nosso coração simplesmente é a mão poderosa do Senhor. Não é a roupa de 20 mil, não é o carro, não é o seu corpo definido, não é o cabelo bonito, não é o olho bonito, não é a sua elegância, não é nem o seu cristianismo. O que vai fazer mudar a tua sorte, o que vai fazer você mudar a tua história, o que vai fazer as coisas mudarem na tua vida, nas tuas circunstâncias, é a tua capacidade de adorar. Se responda claramente, se respondam claramente, de verdade, o quanto você teme ao Senhor. Sabe, as pessoas, uma geração inteira foi levada para o deserto para aprender a temer o Senhor. Talvez você tenha sido conduzida ao deserto para você aprender a temer ao Senhor. Talvez o Senhor está te testando, te provando, não para te destruir, mas para você aprender a temer ao Senhor. O quanto você teme ao Senhor? Você consegue me dizer? O quanto Ele é mais importante na sua vida? O quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é prioridade na sua vida? Eu estava conversando ontem com uma pessoa muito querida e eu disse para ela o seguinte: houve um momento na minha vida em que eu me desviei, de verdade. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava com meu coração fora. E mesmo nesses momentos, em todos os meus relacionamentos, em todos os meus relacionamentos, eu nunca tive alguém que me tratasse mal. Só um desprezível, literalmente. Mas fora ele, todos os relacionamentos que eu tive, por mais que Deus falasse assim: eu não quero você se relacionando com essa pessoa, eu não quero você se relacionando com essa pessoa, por mais que acontecesse isso, os homens, eles sempre olharam para mim com ternura, sempre. Eu nunca fui xingada, a não ser por esse, que nem eu falei pra vocês. Esse daí, gente, eu devia estar com cão no couro real pra morrer com ele. Mas fora aquele lá, que não durou muito tempo, obviamente, que eu não ia admitir ser desrespeitada, nenhum outro, por mais curto ou a médio prazo que foram os relacionamentos, nenhum gritou comigo, nenhum me xingou, nenhum me desrespeitou ao ponto de eu fazer qualquer... Tu ri, né, Aline? A Aline sabe de quem que eu tô falando. Nenhum outro me desrespeitou ao ponto de eu falar assim, não, e ele ir, entendeu? Todos os outros foram só até onde eu quis. Eu terminei todos os meus relacionamentos porque Deus falou: ele não é um homem de Deus para sua vida. Ele não, ou se dissolvia naturalmente, ou o Senhor falava: ele não é um homem de Deus para sua vida. E lá vai: olha, moço, tô terminando com você, porque você não é um homem de Deus para minha vida, tá? O que você é louca? Beijo, tchau. Então, assim, era só namoro, gente. Ele é feito para terminar. Se você não for capaz de terminar um namoro pelo Senhor, você vai ter que ser capaz de continuar um casamento. Você vai ser obrigada a continuar um casamento que não é de Deus pelo Senhor. Esse é o problema. Todos os relacionamentos que eu terminei, todos, eles tiveram como pano de fundo uma instrução de Deus. Não é para continuar com esse relacionamento. Você vai casar em julgo desigual, depois você vai perecer. Ai, lá vai o moço, eu tô terminando com você porque eu tô obedecendo a Deus, tá bom? Como assim? Beijo, tchau, bloqueado. É isso. Juliana, a nossa história não começou ontem, pois é, mas vai terminar hoje. Tchau. Sempre foi assim. Sempre foi com base em uma obediência. Sempre. Sempre foi muito difícil para mim, porque não era porque eu queria, é porque eu queria obedecer, entendeu? Hoje
O nível que eu tenho de entendimento sobre relacionamento, ele só veio porque lá atrás, antes de entrar em santidade e em castidade, por mais que eu estivesse, me entendam, por mais que eu estivesse em pecado, eu sempre quis obedecer ao Senhor. E tanto é que eu tenho uma certa abertura. Eles são todos bloqueados, obviamente, mas se hoje eu tivesse que eu precisasse de me comunicar com todos eles, fora aquele lá. Mas se eu tivesse que me comunicar com todos eles, não haveria um ódio, entendeu? Não haveria uma mágoa, não haveria algo que... Mas nenhum deles era um homem de Deus para minha vida. Nenhum. E eu não podia continuar algo sendo que eu estava obedecendo ao Senhor. Sabe? Alguém precisa ouvir a Deus. Alguém precisa ouvir a Deus. Viu, Rose? Rose, você tinha que estar na aula de domingo. A Fran já te deu a resposta. Lê a resposta da Fran aí, hein? É exatamente isso. Então, todos eles. Então, hoje vocês veem, Poliana, como que você tem tanto entendimento sobre relacionamento? Como que você... Viu? Gente, ó, a Fran, eu não vou ler não, porque isso aí é para quem tava na aula. A Rose colocou uma demanda. A Fran, que estava na aula de domingo, respondeu a demanda dela. Viu como vocês já são mulheres de Deus? Vocês já sabem tudo. A Fran respondeu a demanda dela. A Rose respondeu a Fran, sabe o quê? Dizendo, é verdade. É verdade. Pronto. Vocês viram, gente? Vocês viram que vocês já estão entendidas? Vocês viram que vocês já estão com a resposta? Só se conectar. Vocês estão conectadas e olha como as coisas já ficam claras. É nítido. Você vai vendo que os padrões se repetem. E hoje eu consigo ter esse entendimento que eu contei na aula, né? E que a Rose perguntou, que a Fran respondeu e que vocês já sabem conceitos, porque lá atrás eu decidi que eu não iria levantar ídolos humanos, que eu iria simplesmente... Mas é um processo, tá, Fran? É um processo que não começa com uma semana. É um processo de uma vida. Porque se você tem um problema com a sua paternidade a vida inteira, você não acha que é uma semana que você vai resolver isso. Não vai, tá? Bota anos, só começa. Só começa, que cada vez você vai melhorando, tá? Só começa. Dá o start. Então, se hoje eu pude e se hoje eu posso, né, saber e entender algumas coisas, porque lá atrás eu tomei decisões extremamente sacrificiais. Eu nunca, gente, fora aquele lá, tá? A gente exclui essa parte, que durou pouco, prometo, que durou bem pouco. Fora aquele lá, eu nunca passei por uma experiência no qual um homem, ele me afrontou, ele me desrespeitou, ele me invadiu. Nunca. Sabe por quê? Porque é exatamente assim que eles me viam, por mais que eu estivesse em pecado. Porque era exatamente assim que eu me comportava. Não, a Poliana não posso falar tal coisa, ela é uma menina de Deus. Eles viam isso. Não, a Poliana não posso fazer tal coisa, ela é uma menina de Deus. Não, a Poliana não posso levar em tal lugar, ela é uma menina de Deus. Por mais que eu estivesse em pecado, por mais que eu estivesse me relacionando com alguém que Deus falou, não se relacione, que isso é pecado. Por mais que eu estivesse fazendo isso, eles olhavam e eles falavam, com essa aqui, não. Essa aqui não tem como. Com essa aqui não vai rolar. Com essa aqui, isso que eu vou fazer... Ó, outra. Verdade, Polly, eu escolhi sair da presença de Deus para não levar contra ele e continuar namorando. Resultado, 10 anos pagando preço pelo meu marido. Ei, Bruna, quando você se envolve com um homem que Deus falou não se envolva, é pagar o preço. Mas eu quero que você se lembre de Moisés. Haviam 3,3 milhões de idólatras. E Moisés em adoração. E Moisés conduziu o povo para a terra prometida. Você só precisa de um que adore ao Senhor. O problema é que quando você se envolve com o filho do diabo,
é muito mais fácil ele te tornar um idólatra. Por isso que eu tô te falando isso. Deus, ele falou para mim, eu não posso deixar que você se torne uma idólatra, Poliana. Eu não permito que você se torne uma idólatra. Deus, ele não permitiu que nessa área, por mais que eu idolatrei algumas vezes, entendeu? Ele não permitiu que eu tivesse uma vida de idolatria, porque quando o problema de se envolver com uma pessoa que não é da mesma tribo que você, ou dos mesmos princípios, é que ele é um idólatra e ele vai te fazer uma idólatra. E a idolatria é o que faz a separação entre Deus e os homens. Esse é o ponto. Hoje você precisa se fortalecer muito no temor do Senhor, mas muito mesmo, para que você precisa se fortalecer muito no temor do Senhor, para que Ele seja alcançado pela mão do Senhor através da sua vida. Poliana, mas os seus namorados eram ímpios? Alguns sim, alguns não. Porque até os que não eram, às vezes a gente pensava, não, é da igreja, ou esse aqui é crente, e esse aqui vai. Porque ele é crente. Só que o Senhor falava, ele é crente, mas não é seu. Aí eu, sério, então vou terminar. Ele é crente, mas não é seu. Eu ouvi muito isso de Deus. Olha, eu tô querendo aquele ali, ou outro. Eu já tava me envolvendo. Ó, já tô aqui, ó, namorandinha. É crente, Deus, não é seu. Não vou terminar, vai sim. Não vou terminar, vai sim. Não vou terminar, vai sim. Termina. Ai, terminei. É mais ou menos assim, entendeu? Até que eu entendesse o tempo da espera. O tempo em que o Senhor precisou limpar minha mente e o meu coração para que eu estivesse aqui e eu me preparasse de verdade para a próxima fase. E não só me envolvesse com o cara porque era da igreja ou porque ele era crente. Eu preciso me envolver com um homem que seja o homem de Deus para mim. E não porque ele é crente, não porque ele é da igreja, entendeu? Houveram alguns da igreja, só que não era um homem de Deus para mim. E eu precisei discernir isso, e só consegui discernir isso quando eu arrancava os ídolos do meu coração. Porque a própria Bíblia diz que a paixão nos arrasta para o nosso homem. A paixão nos arrasta para o nosso homem. Tem uma tradução de Gênesis capítulo 3, versículo 16. Tem uma tradução, eu achei muito interessante, que às vezes a gente vai lendo, né, e tem uma tradução que diz assim, a paixão vai te arrastar para o seu homem. Eu não sei qual é essa tradução, que quem leu para mim foi uma seguidora, e eu fiquei impactada, eu escrevi na minha própria Bíblia, que diz assim, a paixão vai te arrastar para o seu homem. Eu fiquei chocada, porque isso é extremamente... É isso, eu terminei muitas vezes assim. Rebeca, foi muitas vezes assim. KKK, então fulano, estou terminando com você. Você é crente, mas não é meu. Sim, Rebeca. Sim, muitas vezes. Então é que eu vou terminar com você. Você é lindo, você é maravilhoso, vivemos coisas incríveis, mas é porque você não é um homem de Deus para minha vida. Eu não sou a sua esposa, e se eu estiver no lugar da sua esposa, eu seria amante, e eu não posso ter o título de amante, porque eu sou solteiro, você também não, pois é, mas quando a gente se envolve com um homem que não é nosso, a gente é amante, independente, porque existe uma esposa lá na frente para você. Foi isso. É literalmente assim. Sim. Se não é, e ele daqui 6 meses o cara casava com outra. Daqui 1 ano o cara casava com outra e eu via, tá vendo? Não era a esposa dele. Não era. Gente, não era. Eu vou fazer o quê? Deus falou que não era, então porque não era. Então, que hoje você se despeça definitivamente dos ídolos do seu coração. Às vezes a gente pensa que porque o bezerro de ouro é lindo e é valioso, igual o crente, né? Ele é crente, Poliana, ele é crente, você tem que estar com ele porque ele é crente. Ele é crente. Ah, Sibeli, tá todo mundo falando do meu cabelo é assim. Só que eu peguei Covid, então ele ficou horrível. Quer dizer, não ficou horrível, mas nunca foi horrível, né? Mas ele diminuiu muito. Isso aqui é porque eu lavei ontem, ontem tava enorme, tava gigantesco. Ontem eu saí, ele ficou bem feio, aí depois eu prendi ele assim, aí quando eu soltei ele já ficou melhor. E isso daqui é porque meu cabelo tá voltando ao normal. Graças a Deus. Feche seus olhos que a gente tem 40 segundos, a gente tem que orar. Porque Deus é fiel, né, gente? Ele prometeu, ele cumpriu. Meu cabelo tá voltando ao normal. Volta ao normal, tá? Vai voltar. Meu cabelo vai voltar ao normal e o seu também. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos lá. Senhor, te agradecemos, te adoramos na beleza da tua santidade. E hoje a gente se despede de todo ídolo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tudo aquilo que o Covid roubou de vocês vai ser restituído. Eu tô começando a ver uma restituição na minha vida. Eu
tô começando a perceber uma restituição na minha vida, na minha saúde. A gente tá muito preocupada com o cabelo, eu também tava, viu? E eu tô começando a perceber essa restituição e vai ser na sua também. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.